E aí, para começar, a gente queria te escutar pensando de que formas a psicanálise pode ajudar a gente a refletir um pouco, elaborar um pouco a função do trabalho na vida do sujeito contemporâneo. Então, acho que a psicanálise está numa posição assim, por um lado privilegiada, né, porque escuta o sofrimento no trabalho chegar antes dele ser tematizado de uma forma mais ampla em termos sociais, né? Ou seja, ele escuta aquele silenciamento que não pode aparecer ainda, ou que ainda não pode aparecer, né? Por outro lado, ela tem uma certa dificuldade em traduzir isso, né? E vetorizar isso em demandas de transformação social concretas, né? Então, é como se a gente precisasse de um certo apoio, vamos dizer assim, político, ou de um apoio social, ou de um apoio discursivo, né, para fazer esse processo de tradução, de generalização, né, e de composição com outros saberes, né, porque isso demanda, de fato, né, que os nossos conceitos eles tenham também outras versões, né, ou outras torções, né? Mas então, talvez indo mais diretamente ao ponto, né, há um empreitamento, né, do sofrimento, já há bastante tempo descrito, para que ele produza mais performance, né, mais engajamento, mais foco, né, mais orientação, mais resiliência, né, mais, enfim, a melhor versão de si mesmo. E esse processo, ele vem para o divã. Né? Ele vem para o divã, às vezes, precedido pelo coach, ele precedido por tentativas de recolocação e transformação de carreiras. Né? Ele vem para o divã a partir de demandas, né, que vão mostrando como esse sistema ele é autocontraditório, né? Como ele, no fundo, não pode dar certo indefinidamente. Então, essa ideia de que nós estamos diante, né, de uma exigência do mundo, vou chamar assim, que ela, no fundo, ela não pode ser respondida, né, por mais que o sujeito se aperfeiçoe, por mais que ele se dedique à sua empregabilidade, por mais que ele contorne os efeitos de burnout, né, inclusive com dopagens, com técnicas de felicidade ou de disciplinas de si, é importante que a gente ressalte um certo limite, né? Um limite variável, há pessoas que têm um pulmão maior para enfrentar isso, outras, às vezes, até por circunstâncias pessoais, né? Vulnerabilidades específicas, que vão tolerar menos, mas a colocação, né, dessa limitação ele é muito importante, porque, de certa forma, ninguém está fazendo isso. Né? Você trata os sintomas, você acolhe, né, o sofrimento, você até intervém nas empresas, você escuta, né, os gerentes, operadores, né, de recursos humanos, mas eles também são, de certa forma, né, oprimidos, né, por esse mesmo sistema. Né? Então, a ideia de que, assim como a gente precisa pensar isso numa escala planetária, ligada olha, o consumo indefinido, ele tem um limite, né? A devastação ambiental, né? Ela pode progredir, você talvez não saiba como parar, você não tem os métodos, faltam os meios, mas ela tem um limite, né? E é um limite tangível, né? Um limite que está assim cada vez mais próximo. Né? Então, há aí uma afinidade, vamos dizer assim, de pautas críticas, né? Das quais a psicanálise pode se afinizar ou se simetrizar. Né? Bom, dizer isso pode parecer assim um pouco pessimista, né? Dizer, apresentar um programa que, no fundo, ele começa por uma negatividade. Né? Mas acho que isso está em congruência com o que eu costumo destacar, que é a afinidade da ética da psicanálise com uma ética, vamos dizer assim, que estava lá nos primórdios da medicina, né, com Hipócrates, e essa ideia de que o nosso compromisso é curar o que pode ser curado,
mitigar o sofrimento que pode ser mitigado e não tentar curar o que não pode ser curado. Então, esse terceiro tópico se torna, vamos dizer assim, o primeiro na nossa escala aqui de trabalho, né? Acho que aí a gente tem, né, algumas afinidades que aparecem, por exemplo, no texto do Freud, de 1908, doença mental, né, e nervosidade, e moralidade moderna, né, tem várias traduções, mas onde ele é um dos raros textos em que ele faz assim uma intervenção em saúde pública. Eles, olha, com essa moral, né, com essa maneira de tratar a sexualidade, né, com uma moralidade dupla, não permitindo ou vetando, né, a sexualidade da mulher especificamente, o desejo da mulher especificamente, com essas práticas, vamos dizer assim, que defendem a abstinência, a gente não vai conseguir curar a neurose. Falou, o lado de lá tem que dar um refresco, porque isso torna, né, essas condições, essa moral sexual civilizada, ela torna a neurose muito mais difícil de ser tratada, né? Então, acho que nós temos aí um momento para renovação desse texto, né? Para poder dizer, olha, com tais práticas, né? E eu gosto de dar alguns exemplos contundentes, né? Microgestão, isso é criminoso, tem que acabar, né? Não pode ter, entendeu? Alô, RH, não pode ter, não adianta você praticar isso e depois querer fazer um compliance, depois querer fazer uma intervenção em saúde mental, né? Assim, tem o sistema, mas tem margens, né? Tem o sistema, mas tem coisas que a gente precisa advogar que não 6 por 1, não pode ter, não dá para ter, né? Isso faz mal, né? Porque você está privando ali as pessoas de brincarem com seus filhos, de terem uma vida conjugal, de se recomporem, né? Do ponto de vista do funcionamento libidinal, vai dar ruim. Eu acho que a gente usa pouco, né, ou menos do que deveria, vamos dizer assim, a crítica massiva de certas práticas que a gente vai entender como assim, olha, a gente não tem certezas etiológicas, diagnósticas, mas tem coisa que a gente sabe que tem que acabar, né? Por exemplo, né, as temáticas como aborto, abuso e 64% dentro de casa, né? Bom, hoje a gente tem alguma intervenção sobre, né, a moral sexual da família, né? Quer dizer, hoje a gente investe em educação sexual, esclarecimento sexual da primeira infância, dentro da escola, ou a gente vai continuar aceitando cifras inaceitáveis como essa, né? Bom, ou seja, posicionamentos, né, que ultrapassam um pouco, né, vai da clínica para o combate, né, social da nossa época. É interessante isso, Cris, porque a nossa segunda pergunta é bastante nessa direção, né? A gente tem pensado nessa ideia de que não é só o sujeito que está em crise com o trabalho, mas é o trabalho de uma forma geral que está em crise. Uhum. Né? E isso tem impactos psicossociais muito grandes, né? Como se a gente, vou pegar o meu aqui, porque ele está todo rabiscado, folheado, né? Será que a gente conseguiria, né, propor uma reinvenção da produtividade? Bom, aí acho que você tem várias estratégias, várias soluções, né? Inclusive, né, agora você NR1, né? Então você vai ali aplicar alguns procedimentos básicos em saúde mental, né? Você pode dizer, está começando uma indústria, né, de como preencher os relatórios em NR1, como enganar, como embalar, como fazer a coisa sem fazer, né? Isso é mais ou menos previsto. Não há lei que não contenha dentro de si sua própria perversão, né? Mas isso vai nessa direção, de que algum cuidado com saúde mental vai aumentar a produtividade. Agora, não, talvez a médio prazo. Vai reduzir o seu turnover, né? Vai reduzir as dificuldades decisionais, né? Quanto tempo demora para você tomar uma decisão
sala de reunião com shit jobs por toda parte, com pessoas tendo que proliferar opiniões e se posicionar de uma maneira bélica, robesiana, de todos contra todos. Né? Isso é improdutivo. Né? Quanto tempo você gasta calculando seu bônus, porque o vizinho vai ganhar? Isso é entropia, né, do processo produtivo, que assim as pessoas que escutam do lado de cá estão vendo, né, estão vendo como a quantidade de esforço, de empenho, né, para você padronizar comportamentos, para você vigiar comportamentos, ela passou do limite razoável. Então, ela está produzindo efeitos, né, que talvez no curto prazo você não consegue perceber, mas se você esticar um pouco, né, você vai ver como isso vai assim ser mais produtivo, né, se você for menos predador. Né? Se você tiver, por exemplo, os discursos sobre liderança. Né? Você acompanha, intervém, né, em empresas, você percebe o quão predatório, né? É o mito heróico do macho superpoderoso, que ela está se tornando meio ridículo, né? Quer dizer, a referência social para isso ela vai caindo, né? Especialmente quando você considera um corte transgeracional. Né? Então, isso são formas, né, estratégias diferentes que talvez possam, né, dizer assim, olha, a gente precisa pensar na produtividade de outra maneira. Né? Por quê? Porque o lugar do trabalho na vida das pessoas está mudando. Né? Quer dizer, a relação, a expectativa, né? E eu acho que está mudando assim, um pouco gradualmente, a gente não percebe. Né? Quer dizer, a ideia de ser empreendedor de si mesmo, de abrir um negócio. Né? Vamos mudar, né, das empresas, no sentido clássico, para uma tendência que está aí elegendo, inclusive, deputados, senadores e tendo uma valência política. Né? Você vai dizer, olha, é o sonho de enriquecer? Né? Talvez não, é o sonho da prosperidade. Né? A ideia de que você vai, vamos dizer assim, cortar uma parte da sua vida em sacrifício, porque depois você vai se tornar um supermilionário, né? E ela está declinando. Né? Você está virando assim, empresário de si mesmo para suportar a vida, né? Para conseguir, né, se uberizar e não passar fome. Né? Ou a medida, né, das nossas ambições laborais, ela vem caindo. Claro que você sempre vai ter os unicórnios, aqueles que estão puxando os casos de exceção e etc., mas está havendo um declínio, eu diria assim, da obsessão, acho que o Brasil está muito atrasado nisso, né, da obsessão com enriquecimento. Né, e aumenta, né, assim, sonhos de consumo, inclusive, um pouco mais moderados. Né. A gente pode pegar, por exemplo, né, os países nórdicos, que durante muitos anos, os escandinavos, né, que foram durante muitos anos um exemplo de bem-estar social, né, assim, de que deu certo um certo socialismo conjugado ao capitalismo. Né. Você tem hoje ali uma tendência muito interessante, onde parecer rico se tornou vexatório. Né? Onde ostentar riqueza, né, ostentar sucesso é uma coisa de mau gosto. Né? O que não quer dizer que as pessoas ainda não tenham assim, as suas ambições, mas aquilo que era o padrão de consumo e prosperidade, né, o ideal, que estava na ponta, né, desse sacrifício absoluto, e que eu vou chegar, a minha vida está orientada para uma coisa chamada aposentadoria, quando ela vai começar. Antes disso é só e isso acho que está se desfazendo. Né? E tem aspectos interessantes disso. A gente ainda não encontrou esse corte, né? Porque de fato isso é uma extensão de um problema que é a vida em estrutura de empresa. Né? Continua a ser assim maléfico, porque em estrutura de empresa você vai se predar, você vai se empreitar, você vai
mesmo que a gente acabe com 6 por 1, você vai trabalhar 7 horas, 7 dias por semana, você vai fazer, né, por sua livre, quase espontânea, mas forçada à vontade, se privar daquilo que a psicanálise coloca como um valor importante, né? Quer dizer, a sua vida ela tem que ser uma vida que não só fuja do desprazer, mas que também produza, busque, né, alguma satisfação. É uma tese até assim meio básica, meio clássica, né? Como é que você está lidando e o que valor você está lidando para os seus prazeres, né, na vida? Ah, não, eu sexta-feira eu derrubo todas e acordo zoado na segunda. Isso vamos dizer assim, empobrecimento libidinal. Acho que a psicanálise tem muito a dizer sobre qualidade, não de vida, né? Mas qualidade da forma de vida, entendida como você resolve essa equação formada por desejo, trabalho e linguagem. Né? Ah, não, o trabalho, o desejo, depois a gente pensa. Discurso do mestre. Né? Linguagem, é qualquer uma. Que me venderam aí na internet. O paradigma da eu presa é, na verdade, um aprisionamento, né? E uma gramática dos prazeres muito empobrecida. Para alguns, né, aqueles que sentem que estão descendo, Hum, percebem um empobrecimento. Aqueles que estão sentindo nisso, percebendo nisso prosperidade, vão ter vamos dizer assim, um primeiro momento de libertação, né? Porque, de fato, uhum. comparado com uma vida administrada, né, em corporações, você vai dizer, é uma certa libertação, você poder fazer os seus horários. Pô, mesmo que você faça os seus horários draconianamente, essa ideia de que você está escolhendo, de que você pode tomar certas liberdades, ainda que você não faça, você sente que pode. Né? Diferente de alguém numa baia, num telemarketing, né, que sente que não pode. Fico pensando, Cris, como é que você enxerga? Eu vi que você tem pensado um pouco nisso, né? Eu li o seu prefácio do Entrevista com o IA, a gente falou um pouco sobre isso no ano passado, e eu acho esse assunto muito fascinante, né? Se a gente pensar que, assim, bom, lá, sei lá quando, o economista o Keynes escreve o tratado, né, 2030, a gente vai estar trabalhando 6 horas por semana. O mito da inteligência artificial como assistência absoluta foi colocado dessa forma e o que a gente está vendo é uma mudança muito rápida acontecendo e exatamente para o contrário, né, que é a máquina colocada um pouco como o centro e as pessoas que são arremessadas numa espécie de irrelevância, numa velocidade quase impossível de acompanhar, sendo colocadas à margem, Uhum, né? Mas tô pensando, ou estamos pensando em termos sociais, econômicos, estruturais, mas também subjetivos e psíquicos dos impactos da inteligência artificial, pelo menos do jeito que elas estão colocadas atualmente, no universo do trabalho. uhum, E no sujeito, principalmente, né? No sujeito que se vê diante disso. Como é uhum. que vibra por aí esse assunto? A gente está um pouco ensaiando, né, essa matéria com um certo aprendizado. Né? Não sabemos se isso vai, de fato, se materializar. Né? Mas, assim, a gente aprendeu alguma coisa antes da inteligência artificial, né? Com a linguagem digital. Porque a inteligência artificial é um Uhum. capítulo, né? Dessa nova forma de vida digital, vamos chamar assim, né? Dessa nova linguagem. Ela não fala outra linguagem, ela é uma especialização disso. E acho que a gente aprendeu que, assim, essa linguagem sem mediação, né, ela termina em fascismo. Ela dá errado. Né? Então agora, peraí, como é que faz para voltar? Né?
Então, tira as telas da criançada. Então, reduz aqui. Isso aí já é perigoso. Né? Veja que essa é uma atitude que a gente não tinha. Né? A gente falava em democracia digital, a gente falava em banda larga como, assim, é obrigatório. Né? Hoje dá para entender, é obrigatório porque é, de fato, função de cidadania, mas sem mediação, termina mal. Então, a gente está entrando na inteligência artificial e as primeiras declarações, inclusive cientistas, nós precisamos de algumas restrições. Né? Toma cuidado com o que dá para fazer com isso. O pessoal na ciência está pensando, né, como é que faz com papers, né, produzidos em massa. Vai ter que mudar para se prevenir. Né? Veja, ninguém falou, hein, vamos ter que mudar para se prevenir de Facebook, de Instagram, de companhia. A gente só sofreu os efeitos depois. Né? E há uma previsão de que isso vai aumentar, né, o desemprego, porque muitos empregos mais automáticos, né, menos criativos ou mais mecânicos, né, eles vão ser substituídos. Né? Aí a gente tem que pensar o nosso processo, que é um processo acelerado, né, de redução de cidadania, redução de inclusão, redução de sociedade. Né? Ou seja, essa sensação que não vai caber todo mundo no universo laboral. Né? Não tem vamos dizer assim, geração de empregos suficiente, necessária. Né? Está chegando numa curva, os fundos de pensão em crise no mundo todo. Né? Quer dizer, como é que a gente pensa a terceira idade, longevidade, com essa redução brutal? Né? E é uma redução brutal da empregabilidade, vamos chamar assim, junto com a produção global com escalas de lucro mínimas, ou seja, que produz um achatamento de pequenos negócios, destruição de tudo aquilo que não pode ser monopolizado. Né? Ou seja, só sobrevivem aquilo que não pode ser monopolizado. Né? O famoso cheating, né? Amazon, como caso aí, fundamental, está demitindo 14 mil funcionários nos Estados Unidos. Né? Ou seja... Não, o plano é que até 2030 e poucos eles mandem mais de 500 mil de pessoas embora. Então, digo, 14 mil esse mês, né? Exato. Vai se tornar, vamos dizer assim, massivamente problemática. Porque, por outro lado, a falta de empregos em certa medida, a falta de consumidores. Né? Então, você tem um momento aí que a gente vai precisar pensar outro lugar para o trabalho. Né? Nos anos 90, 80, se discutia muito isso. Né? Tinham teóricos italianos que falavam, olha, nós temos que nos preparar para uma vida de lazer. Né? Uma vida com mais tempo livre. Né? E, de fato, você tem um grupo, né, que está trabalhando demais, né, que são sobreviventes, e outro grupo com tempo demais. Né? Tempo que vai, se distribuir, né, em atividades digitais e etc., mas que, no fundo, remete a programas de renda mínima, né, Bolsa Família, a gente discute hoje, só tem uma solução. Isso precisa voltar para as pessoas. A acumulação de capital não pode ser indefinida. Né? Voltamos do quê? Tem um limite para o próprio funcionamento, né? Para a realimentação do capital por ele mesmo. Então, o efeito disso são os super ricos. Né? Eles já são uma excrescência que você diz, não, peraí, se a tendência é essa, ela é uma tendência, né, que vai terminar em um só, né? Vamos dizer assim, um só
dono de tudo, o experimento mental, né? Então aí acho que é uma grande questão, né? Pensando assim, o lugar do trabalho na vida das pessoas quando elas têm tempo. Eu me lembro de uma colocação do Jacques Rancière, num trabalho mais pesado dele sobre estética, né? Que é, no fundo, uma retomada de um outro crítico de arte, o Greenberg, né? Que dizia assim, lazer sem mediação dá em fascismo. Ou seja, você dá a linguagem digital para as pessoas e sem mediação jurídica, moral, sei lá, discursiva, ética, tempos vindouros difíceis. Então, essa ideia que a gente precisa trabalhar menos, ok, né? A gente precisa desacelerar, ok. Parar, bom, isso está sendo acompanhado por declínio de taxas de natalidade, né? Por todos os lados, você tem indicações de que há um movimento, né, nessa direção. Só que esse movimento ele vai gerar esse problema, né? O que você faz quando o trabalho, né, perde um pouco do espaço? Assim como o que você faz quando o trabalho ocupa todo o espaço? São dois problemas que a gente está discutindo aqui, né? E aí eu acho que a psicanálise tem algo a dizer num outro sentido, né? Eu acho que os influenciadores, os intelectuais, a gente vai ter aí um outro problema, né? E não é só tirar as pessoas do inferno laboral, é o que você faz quando elas saem. Como é que a gente faz para se suportar, para se aguentar na vida? Porque a gente sabe que o neurótico adora um trabalho, porque o trabalho é pau para toda obra. Luto, vai lá, trabalha que passa. Infortúnio amoroso, vai lá, trabalha que passa. Cabeça do diabo, oficina do diabo, tempo vazio. Oh, não faça isso. Por quê? Porque as pessoas têm o seu próprio inferno particular e sem trabalho ele dá uma clicada, uma mudança de nível, né? E eu acho que um tanto da chamada, né, crise de sofrimento, um aumento, né, da percepção com problemas com saúde mental vem disso. Ficou muito bom. Obrigado, Cris. Muito Eu obrigado. agradeço, cara. Que Tchau, bom te tchau. ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.